Programa Plenitude, com Iraci Campos. Será que emoções como medo, ansiedade, insegurança podem ser tratados com algo tão natural quanto gotinhas de floral? Esse é o episódio de hoje do nosso programa Plenitude. Um programa totalmente dedicado à saúde integral, onde mente, corpo e espírito se conectam para uma vida plena. Eu sou Iraci Campos e hoje nós estamos recebendo uma convidada querida, uma convidada especial, que é Denise Correia. Ela é terapeuta de florais de Bach pelo Instituto Bach na Inglaterra e vem bater um papo com a gente bem gostoso, falando como emoções podem ser tratados com florais de Bach. Seja bem-vinda ao nosso programa Plenitude, Denise. Obrigada, Iraci, por estar aqui. É muito, assim, gratificante, né? A gente ver esse interesse hoje em dia pelo tratamento das emoções, por essa sensibilização em relação às emoções. E os florais realmente podem ajudar. Eu tomo florais há alguns anos e foi, assim, um diferencial para mim, estar tomando florais, né? Você se formou pelo Instituto da Inglaterra. Como é que você chegou nisso? Eu cheguei nisso pela própria deficiência, né? Necessidade. Necessidade. Eu estava muito ansiosa para a minha defesa de mestrado e a minha própria orientadora falou, você está muito nervosa, toma um Rescue, né? Que é esse mais comum, que são 5 florais para esse SOS. E eu realmente estava tão ansiosa que ela falou, não, você põe umas 12, 15 gotas numa garrafinha e fica tomando ao longo da sua defesa. E eu fui tomando e gostando, né? Acabei tomando tudo e fiquei assim, sentindo o peito assim aquecido, sabe? Sentindo um calor gostoso, uma Tipo uma emoção. paz interior. Uma tranquilidade, assim. Eu falei, ué, de onde que vem isso? Só pode ser do floral. E aí depois, né, tinha na família uma pessoa que era terapeuta de florais, que era minha prima, e ela também tinha se formado no Instituto Bach, e ela me encaminhou, né? E aí fui buscar o que era isso e fui estudar um pouco sobre. Né? Que bacana, que bacana. E afinal de contas, como você faz uma terapia dentro disso, as pessoas que te procuram, né, os pacientes, vêm com todos os tipos de dificuldades, né? Todas as emoções em desequilíbrio, desajustada, principalmente no dia de hoje, uma ansiedade top, né? Desde criança até idosos. Todas as idades podem ser tratadas com florais. Tem diferencial para criança, adulto, idoso? Como chegar a esse ponto tão delicado? O floral atua para todo mundo, todas as idades, idoso, criança, principalmente idoso e criança a gente vê funcionar melhor, né? Acho que são assim, pessoas em um estado mais fragilizado ou mais espontâneo, em que o floral atua bem. E chegam todos os tipos de transtornos, de problemas, né? Mas o Dr. Bach, ele não queria tratar a doença. Ele foi um médico muito famoso, né? Um médico alopata e homeopata. Então, ele estudou também com Hahnemann, fez a parte da homeopatia também, só que para ele inocular o veneno e aplicar em doses pequenas como se fosse uma vacina, ele achava que isso não ia funcionar. Então, ele tinha um princípio de que a doença, né, ele não tratava a doença, ele tratava o doente. Ah, certo. E o princípio era de que havia um potencial positivo por trás desse sintoma negativo que a pessoa apresenta, que incomoda. Por trás tem uma beleza, uma perfeição
que é da alma. Então, ele distinguia essas duas coisas. Um eu, né, da alma, um eu superior, Sim. e um eu personalidade aqui da Terra. E nessa personalidade, às vezes a gente vai por um caminho que não é bem o que a alma tinha traçado para a gente. E aí o floral pode ajudar nesse sentido. Então, ele não queria colocar floral para medo, nem floral para ansiedade, nem floral para tristeza, mas ele acabou colocando assim por grandes áreas para poder as pessoas compreenderem melhor. Mas ele queria despertar o amor que tinha dentro das pessoas, a coragem, né, o propósito de vida. Então, era isso que ele tinha em mente. E quando a pessoa chega para conhecer, fala, olha, falaram que tem algumas gotinhas que resolvem. Uhum. Como é isso? Eu venho falando para você que eu estou com ansiedade, ou eu tenho um quadro de transtorno, de depressão muito grande, ou eu sinto um medo que eu não identifico o que é. Uhum. Como que é? Você vai fazer, vai preparar essas gotinhas, uma para cada coisa. Às vezes a pessoa tem tudo junto, né? Tem tudo junto. Tudo junto. Como definir esse caminho a ser tratado? São as queixas que ele vai trazendo, né, que a pessoa vai trazendo. E o floral, não tem floral errado, assim, não tem contraindicação, não é um remédio, ele é simplesmente a essência da flor, a pétala da flor, ou o orvalho que tinha na flor, né? Tem um que é da água, a própria água, chama Rocky Water, que é a própria água da fonte lá de Monte Vermont, e são colocados ali com alguma coisa para preservar, um brand, né? Só para preservar e se mandar analisar. Para a medicina é um placebo, não é nada. Mas a propriedade dele não é funcionar no corpo físico. Já temos muitos remédios aí para o corpo físico. É funcionar para a alma. Certo. Então, a pessoa vem com uma dor, ela vem com uma queixa, mas, na verdade, pode ser que ali dentro tenha outro problema que ela não tá, nem ela está enxergando. Então, a gente dá, estou com muita ansiedade, estou com muita impaciência, a gente dá o Impatiens. Aí ele toma um período, daí a pouco ele começa a notar que aflora uma outra emoção. É isso que eu queria saber, isso que eu queria chegar. Porque vai começar a aparecer, popular ali, o que está por trás daquilo, Uhum. certo? É o que está por trás, e aí a gente vai construindo junto com a pessoa, né, o que ela quer mais, que ela se queixa mais, o que é a dor principal. Às vezes a gente vê que falta um propósito, né? Às vezes ela está excessivamente preocupada com o outro, e tem floral para isso também. A mãe preocupada com o filho, porque ela chega para consulta, ela não fala dela, ela fala do filho o tempo todo. Porque o meu filho isso, porque o meu filho aquilo, porque o meu filho... Sabe, ela só fala do filho. É como se o problema é do mundo, mas eu não. É. Aí o Dr. Bá tem um grupo que ele chama Excesso de Cuidado com o Outro. Que bacana. E como é que é isso? Conta pra gente. É uma emoção que te desperta, uma aflição que te desperta em relação a cuidado com o outro. Você quer cuidar, né? O Dr. Bá é muito delicado quando ele coloca, né, no texto dele, até a descrição do floral dele é bem delicada. Ele nunca vai colocar um termo assim como manipulador, né, no texto certo. dele. Mas a gente percebe que é quando a pessoa está tão aflita com o proceder do outro, né, que ela não se volta para ela. Na verdade, ela quer controlar o outro e quer que o outro tome a atitude que ela acha que tem que ser tomada. Tem que ser tomada. Né? Só assim eu me sinto seguro. Ou seja, o controlador querendo controlar tudo à volta dele. E, na verdade, a gente sabe que o controlador, ele procura controlar tudo à sua volta pelo medo e pela insegurança que ele tem. Uhum. Né? Na verdade, é uma pessoa muito medrosa. Né? Ela é insegura. Aí começa a tomar esse Red Chestnut, que é o excesso de cuidado com o outro, com o filho, com o pai, com o parente, com alguém que ele precisa cuidar. Tem do propósito que eu acho maravilhoso, assim, tomei por muito tempo, né, que é aquele que vai clareando seu propósito de vida, que é um propósito da alma.
E esse propósito da alma, nem sempre ele está claro para nós. A gente fica muito tempo ocupado com as questões do mundo, né? E durante a nossa juventude, eu acho que quase toda a gente se ocupa com profissão, com família, né? Com coisas assim. E o propósito vai ficando De lá. meio de lado. Aí chega uma hora que dá aquela crise, qualquer que seja, crise de pânico, crise de qualquer coisa. E a pessoa, então, ela entra nessa busca. E aí esse propósito, ele vem clarear, né, para a pessoa o que está em desalinho com a alma. Então, a alma que é uma coisa, a personalidade que é outra. A personalidade está ocupada aqui com o mundo físico, não prestou atenção no que a alma quer. Ou seja, o espírito, ele vem com um propósito encarnatório, Uhum. né? Porém, quando chega aqui na sua vivência, o mundo oferece tantas distrações e ocupações que a pessoa busca o quê? O material, uma realização profissional, uma realização não sei o quê, controlar a vida do outro, crescer e tal, mas na verdade não olha para suas emoções, não busca o autoconhecimento, Uhum. não busca se espiritualizar, conexão com o divino. É É. por aí. É por aí, exatamente por aí. E a pessoa fica assim, desconectada do que ela veio fazer aqui como espírito, né? Ela vem como espírito com um propósito maior. E quando chega aqui, são tantas as ocupações da vida, claro, né? A gente precisa sobreviver. Natural, a gente está no mundo do encarnado. Está no mundo aqui, né? Material. Então, a gente fica ocupado e esquece desse propósito. Aí vem uma dorzinha, uma crise, um transtorno para você se dar conta de que tem esse grande propósito aí. E o mais importante do floral, para mim, foi o autoconhecimento. Porque você começa a ler, mas isso aqui sou eu. Mas eu sou assim. Mas por que eu sou assim? Aí você vê o contraponto, né? Tem um ódio, uma raiva. E por que essa raiva? Porque, no fundo, tem um amor muito grande. E aí despertar esse amor é a cura. Quando você está distanciado do amor, você adoece. Então, é a cura, né, da pessoa que está doente, e não da doença. Não é um remédio para uma gripe que você vai ficar bom de um patógeno, né, do elemento que entrou no seu corpo. É algo profundo, é algo para a alma. Então, eu acho o floral maravilhoso. É uma coisa suave, não tem contraindicação. Assim, ele chama remédios, né? Ele descobriu os 38 florais, assim, em 4 anos que ele ficou lá no Monte Vermo, largou tudo, largou medicina, largou tudo, foi para lá e resolveu ficar lá só estudando as flores. E descobriu, quando ele acabou de descobrir, ele falou, realizei o meu propósito. E aí, em 1936, ele faleceu. Ele realizou esse propósito e faleceu. Palavra errada na hora errada. Não tinha que ter falado, realizei meu propósito, arrumasse outro, ele continuava. Pois é. Quando você fala assim, né? Eu tenho que tomar, porque eu estou sentindo isso ou aquilo. A própria pessoa é que vai... Isso é comprado em farmácia, é manipulado. Qualquer pessoa pode fazer, mas ela pode não entender bem, né? Não saber, não que saber. nem tipo assim, eu estou com depressão e, na verdade, a pessoa não está com depressão, ela está com ansiedade, porque tem algumas situações. E outras, ela acredita que está ansiosa, que está com ansiedade, e, na verdade, o que ela tem é depressão. Então, se ela não procurar um terapeuta para fazer uma leitura, para poder organizar, e muitas vezes um psiquiatra, né, para poder, dependendo o nível e estágio, para poder entender, ser diagnosticado por alguém que estudou, se preparou, tem capacidade, e não só a gente no achismo ou deixa eu pesquisar na internet o que eu tenho. Né? Quando a pessoa fala isso, eu falo, quantos anos de medicina você fez? Né? Quantos anos de psicologia você fez? Porque tem que ter uma base, né? Entender. Então, quando ela vai, por exemplo, numa farmácia e compra isso, aquilo, aquele outro, porque ela está no achismo, ela pode acionar outras coisas que ela desconhece, é isso? É isso. Tá encrenca feita. Mas quando a gente se interessa, né, a gente vai buscar a formação e estuda. Isso. E aí sim, você estuda e pode também tomar
com mais propriedade do que você está sentindo, né? De acordo com o que você Orientado estuda. por aquele que se preparou, estudou e conhece. Que conhece. Agora, a pessoa que está fazendo um é, um tratamento normal com um médico da farmacologia, né? Eu estou tomando remédio para o coração, para isso, para aquilo, porque eu tenho isso, aquele outro, para o rim, um câncer, não sei o quê. Não importa os medicamentos que ela esteja tomando. Não, não Ela importa. pode tomar o floral tranquilamente que, Pode. por exemplo, o floral, ele é algo sutil, Uhum, porque ele é algo sutil direcionado para a alma, uhum. não para o corpo físico. Agora, os medicamentos, né, que a gente toma, ele pode cortar o efeito, interferir, diminuir o efeito, enfim, a potência do floral ou não? Não, não tem nenhuma contraindicação. Pode tomar com tudo que você toma, não tem problema nenhum. O único problema do floral é o brand, que ele tem um conteúdo alcoólico. Então, se você estiver tomando alguma coisa que não pode com álcool, tem que pedir para manipular com glicose, com outro conservante que não seja o brand. Porque às vezes vem bem forte, né? Você sente o gosto ali, né, do álcool. É só para conservar. Ou então colocar na geladeira, aí tem que fazer outros procedimentos. Mas a florzinha em si não tem nenhuma contraindicação e pode tomar com qualquer outra coisa, né? Geralmente tem uma orientação da quantidade que a pessoa deve tomar no dia. O seu, como você disse, quando você necessitou, né, devido ao estresse, à ansiedade que você estava enfrentando, foram X gotas diluído na água para tomar durante o dia, tal. Tem quantidade exata ou não? E se a pessoa simplesmente utilizar lá quanto ela quiser, porque eu gostei, é gostoso, ou então me deu um bem-estar tão grande que eu vou tomar uma overdose Uhum. de floral. Como é que é isso? Para tomar assim 4 gotas 4 vezes ao dia, porque ele é um tratamento também a longo prazo. Então você vai tomar e vai sentindo esse conforto, mas a longo prazo é que o problema vai realmente se abrindo, você vai compreendendo, né? Eu acho que você se entende melhor, convive melhor consigo mesmo, se enxerga melhor. O floral atua nesse sentido. Mas, assim, não teria uma overdose. Você toma o quanto, né? Ali, aquela medida que foi passada, mas não faria mal se tomar mais. Sim, o recomendado é manter o tratamento por alguns meses. Então, é melhor você manter por alguns meses do que fazer essa overdose num dia só, que vai resolver naquele momento, você vai sentir um conforto ali, mas vai passar. Pode botar as 16 gotas, assim, vai trabalhar, bota as 16 gotas na garrafinha de água, é só não deixar ela acabar até o final. Quando estiver acabando 2 dedinhos, você enche de água, porque ele é um potencializador. Você pode botar numa caixa d'água, num litro de água, num copo de água, ele vai potencializar do mesmo jeito. Entendi. E a pessoa pode tomar, por exemplo, você disse que são 30 e poucos, é isso? 38 florais. 38 florais. A pessoa pode tomar floral geralmente numa combinação do que geralmente é utilizado? 5 florais. 5 florais a gente manda manipular na farmácia de manipulação. Quero esse floral. No máximo 6. O Rescue, ele já tem 5 florais. São os florais de emergência, de momentos assim, pré-operatório, momento de faleceu alguém, até um estresse de viagem. Você pode tomar o Rescue, que é esse para o SOS, aquele que você tem para momentos assim de crise, né? E que tira mesmo enjoo de criança em viagem, sabe? Ele é muito bom para isso. Uma gotinha na boca da criança, assim, tira o enjoo, passa o enjoo, é muito bom. E para esses traumas da vida, né, momentos de crise, momentos de choque, porque ele já tem os 5 florais que o Dr. Bach descobriu quando ele foi atender um afogamento de uma pessoa e que ele via, né, que
o rapaz não voltava para o corpo. Ele tinha também algumas impressões espirituais, né, no atendimento dele. Devia ser médium, né? E que Com ele certeza. pressentiu ali que ele precisava voltar e ele misturou esses florais para esse momento assim de choque, né? Quando ele volta para o corpo, ele prescreveu esses 5 que são os desse SOS. Então é para o momento mesmo da crise, o momento em que a pessoa está, né, nesse passando esse problema, né? Passando algum problema na vida. Ele pode ser manipulado todos num único vidrinho, num único floral. Único vidrinho. Então, não é necessário, por exemplo, eu tomo um para ansiedade, outro porque eu tenho uma sensação de medo muito grande, outro porque eu tenho uma insônia, outro porque eu tenho uma sonolência o dia inteiro. Quer dizer, não tem... trata a doença, trata o doente. Então ele vem para você e fala: eu tenho ansiedade, eu tenho insônia, eu tenho isso, tenho aquilo, e você vai fechar ali os florais que são para ele naquele momento. E aí ele vai revelando outras coisas que estão em camadas mais profundas que ele mesmo não identificou. Que ele vai, engraçado, minha insônia melhorou, mas aí eu passei a ter também uma impaciência ao longo do meu trabalho. Ele vai mudar alguma coisa. E aí você vai ajustando os florais para ser adequado àquela pessoa. Nunca é um vidrinho para cada coisa. Não. Eles são manipulados juntos. Juntos. É uma fórmula para uma pessoa. Também não tem, isso aqui foi bom para mim, vou dar para ele, para meu filho, para aquele, né? Aí não tem isso. Porque não sabe, na verdade, ele pode, por exemplo, ter uma insônia como eu, mas na verdade são outros motivos. Ele pode estar tendo um processo de fuga, ou ele pode estar em depressão porque está dormindo muito e tipo, quero desligar do mundo, desligar da vida, não quero. Então, são situações assim. Situações distintas, né, que vão requerer que a pessoa fale. Na própria fala da pessoa, a gente pode avaliar como ela está, né, e ver qual o floral mais adequado. E para o medo, tem um floral que eu acho interessante, que é o medo aspen, que é o medo de fantasma, medo de coisas desconhecidas. E quando a pessoa chega, morro de medo do espírito. Morro de medo do espírito, assim, tem um pressentimento que vai aparecer, eu não sei se é no meu quarto, à noite, assim. Esse é o medo aspen, né? Porque ele fala, eu tenho medo, você tem que perguntar, como é o seu medo? Porque o medo aspen é assim. Agora, o medo de coisas objetivas. Tenho medo de ficar preso no elevador, tenho medo de... Que daí já seria mais uma fobia. É o mímulos. É outro floral. Então, outro floral. Quer dizer, então não adianta a pessoa simplesmente falar, eu tenho muito medo, eu vou lá na farmácia, compro, pego um vidrinho, olha, eu quero... Qual que é para o medo? É esse daqui? Não. Mas, né, qual? Como é que identifica? E que outra situação mais tem assim? Ou você tem algum exemplo, alguma coisa, uma história para contar para a gente, relatar um caso? Assim, o medo de pânico, né, de paralisia, quando a pessoa começa a sentir, né, que é aquilo, né, que ele, objetivamente... já tive casos assim, de pessoa que vai e fala objetivamente, estou com esse medo, né, de que quebre, de que aconteça na minha casa, de que a casa seja invadida. E aí a gente dá um floral, e aí o medo que ela tinha, na verdade, né, no fundo ali, né, era um problema relacional, ou era com a própria família, e quando a pessoa da família se afastava, que ela ficava com esse medo, sabe? Era uma grande insegurança com relação... uma dependência com uma pessoa. Então, cada caso é um caso, tem que analisar, né? Tem que olhar. No caso da pessoa ter um quadro depressivo por um estresse pós-trauma, como funciona isso? Esse daí, quando ele vier relatar, né, o trauma, a gente vai usar um que chama Star de Bethlehem, que é a estrela de Belém, que ele trata esses traumas do passado. Então, dependendo se ele está vivenciando trauma de passado. Por exemplo, ele passou por uma situação de assalto,
muito grande, tal, de estresse e... Uhum. O rescue pode ajudar nesse momento aí, se ele ainda está sentindo, né, o rescue pode ajudar muito. Mas aí se ele já fala assim, foi um dia que aconteceu isso até hoje eu guardo, foi um trauma na minha vida, né? Se você vê que já está meio distante, aí é o STAR, que é aquele que vai curar lá no fundo, aquela dorzinha que a gente até nem incomoda muito, mas que você lembra Está ali. que foi um trauma muito grande na sua vida. Então é maravilhoso, maravilhoso o floral. Acho que para mim foi um grande diferencial e eu recomendo para todo mundo. Tá ótimo, Denise. Denise, obrigada pela sua presença. Foi muito importante, muito esclarecedor, porque são informações que as pessoas desconhecem, né? Então, eu também, né? Embora conheça floral e já várias situações, nunca usei, mas a gente não conhece em profundidade, né? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Então, é isso. Quando você pensa, muitas vezes, que tudo está perdido, que você tem uma angústia grande e nada pode te aliviar, né? Que nada faz sentido, que você não tem um projeto, que você tem emoções conflituosas, nada mais importante do que você fazer uma terapia. Se você gosta de coisas naturais, né? E não quer tomar medicamentos fortes também, então vale a pena refletir. Você tomar essas gotinhas que são naturais e que, é óbvio, elas vão acionar outras coisas que, na verdade, estão ali atrás de uma cortina de fumaça. E aí você vai, através do autoconhecimento, compreender o que acontece com você. São as gotinhas que aliviam, que serenam, que acalmam, como a própria Denise disse, dão aquele calorzinho no peito acolhedor, né? A sensação da paz. E aí sim, usar da reflexão, usar do autoconhecimento para compreender os seus conflitos. Aliás, conflitos esses que todos nós temos. Basta estarmos vivendo numa esfera de igualdade no mundo hoje. Todos nós temos. Então, é isso. Se você conhece alguém que esteja com algumas dificuldades e que essas gotinhas podem levar alívio, compartilhe. Conhecimento gera entendimento da própria causa. Então, é isso. E para que você tenha uma semana de muita paz, de muita compreensão e busca para entender a si mesmo, deixamos aqui um super beijo carinhoso. Muita paz para você e até a próxima semana.